William está sempre aqui no computador, uma bênção. Quem não conhece, professor William, professor da Universidade Estadual de Maringá, doutor, renomado na área da agronomia. E está com a gente há muito tempo. Passou por uma luta tremenda com um câncer endócrino, era isso? Um câncer endócrino, uma batalha grande, um câncer complexo. Nós ficamos e nos mantivemos em oração. Deus o curou do câncer endócrino, foi um milagre. Mas, passado um tempo, ele começou a emagrecer muito aqui no grupo, não é? A gente via. E surgiu um novo câncer que ele teve que enfrentar. Enfrentou, fez um tratamento e nós nos mantivemos fortemente em oração. Hoje ele, acho que vencemos, já vencemos esse câncer. Ainda há o tempo de manter a imunidade protegida. E é uma vitória de Jesus, é uma vitória do esforço, é uma graça especial. Você quer falar alguma coisa? Boa noite. Em 2019, eu vi, meu cardiologista viu que estava alterado meus leucócitos. Então mandou eu pesquisar isso, fui numa hematologista. Aí, com a pesquisa, ficou descoberto que eu tinha leucemia crônica. Em 2023, subiu muito os leucócitos, 265 mil quase. E o normal é de 4 a 10, 11 mil, né, Ana? E aí, o que ocorreu? Fiz um tratamento com monoclonais. Eu ainda, graças a Deus, eu tive esse tratamento. Era na veia e comprimido durante 1 ano. E fui curado em 2024. Diminuiu, caiu para 5, 6 mil leucócitos. Então estava na normalidade. Mas aí continuei a vida normal, vim no grupo e tal. E o ano passado, eu comecei realmente, como você disse, fui emagrecendo e fazia exame, todos os meus normais. Aí a minha hematologista falou, não, vamos ver tua medula. Coletou a amostra, foi para biópsia, veio com linfoma de Hodgkin. E de 2 a 9% que faz esse tratamento que eu fiz de leucemia, tem mutação nas células B ou nas células T e vão ou para não Hodgkin, de 2 a 9, e 1% para linfoma de Hodgkin. E eu fui com linfoma de Hodgkin. Mas ela também prescreveu um tratamento, um imunoterápico, que melhora a eficiência dos quimioterápicos. Aí eu fiz quimioterapia convencional dessa vez, então agora eu posso mostrar para vocês, mas eu estava de máscara, além da imunidade, é para não ver que eu estava sem barba, sem pelo nenhum, vinha de chapéu, de boné. Até que chegou um final de semana aí, eu estava bem já, a Júlia falou, não, não precisa mais usar o boné. A máscara ainda eu fico em alguns locais, por quê? Principalmente agora com esse sobe e desce temperatura, gripe, minha imunidade caiu um pouco, então eu tenho que me cuidar. Mas graças a Deus as orações aqui desse grupo, né? E eu mesmo vindo de máscara, eu venho aqui projetar as músicas, que essa é a minha missão aqui, né, Cida, projetar. Como, né, Ana, mais de 2 anos eu não venho projetando slides, né, Júlia? Então, aí eu falo, não, você pode continuar com a função. Então, e eu estou muito feliz pelo tratamento que eu fiz, porque Deus, Ele põe as pessoas certas nas horas certas. Então, a minha médica deu o tratamento que realmente foi muito bom e por isso que eu estou aqui mais esses próximos 20 anos, pelo menos, né? Tá bom? Obrigado aí, graças a Deus. Mas eu queria aproveitar, quem veio aqui para o grupo quando nós saímos lá da São Francisco de Assis e viemos aqui para este salão, um dos servos que ficava no início e no final, cuidava da porta, saía por último, carregava as coisas, era o Moacir. E o Moacir me ligou, começou a quimioterapia segunda-feira passada. E aí eu disse para ele se ele queria que eu pedisse para o grupo rezar, senão eu ia fazer as orações que eu tenho feito por ele e para as pessoas que conhecem, estão próximas. Mas ele disse para mim, não, fala para o grupo, porque é um grupo que muitas pessoas já passaram por aqui com câncer e foram curadas. Ele falou, e eu também quero poder testemunhar
essa vitória de Deus na minha vida. Então, aproveito para pedir a oração pelo Moacir, que começou o tratamento, não é? Tirou o tumor, que foi no rosto, a gente viu que ele deu uma inchada tremenda, mas é também maligno e começou o tratamento e nós vamos começar nossa pedida ao Senhor para que lhe dê a vitória como tem dado. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar já fazendo uma oração. Às vezes a gente no dia a dia acaba esquecendo. Já pelo Moacir, vamos levantar nossas mãos. Senhor, nós queremos pedir a tua manifestação de poder sobre a vida do Moacir, curando, Senhor, todas estas células, Jesus, que tem apresentado, Senhor, a doença, essa doença terrível que assola tantas e tantas pessoas no mundo. Mas de forma especial por esse nosso irmão que te serviu, Senhor, durante tantos anos, que tem testemunhado o teu poder durante tantos anos, que a tua glória e a tua misericórdia esteja sobre ele agora, para que ele possa experimentar, Senhor, a cura que vem de ti. Jesus, tu andastes na Judéia, na Galiléia, espalhando cura, espalhando libertação. Te peço agora, Jesus, toca, Senhor, a vida dele, para que ele possa ser curado, Senhor, que todo o tratamento seja cuidado, que os efeitos colaterais sejam protegidos e que o teu poder se manifeste, Senhor. Amém. Vamos aproveitar todos aqueles que estão aqui lutando com enfermidades, sejam de que tipo for, enfermidades autoimunes, enfermidades agudas, enfermidades passageiras, mas que prejudicam a nossa vida, não é verdade? Né? Uma unha encravada já dá um trabalho danado, né? Um dente que dói já deixa a gente fora do ar. Então, nós vamos pedir, claro, Deus concedeu a inteligência, a sabedoria e a ciência para que a gente possa aproveitar, mas a ciência ela é muito limitada, muito. A gente precisa de que Deus venha em nosso socorro. Então, nesse momento, se você tem algum tipo de enfermidade, se não for de uma maneira indelicada, coloque a mão, se é interior, se é onde for, e vai pedir agora a proteção do Espírito. Senhor, nós queremos clamar pela cura, Senhor, dos filhos e filhas que vêm a esse grupo de oração e aqueles que nos acompanham, Senhor, pelo YouTube e pelo Instagram. Senhor, que nesse momento a tua cura aconteça, Senhor, libertadora, restauradora, seja na garganta, seja, Senhor, nos órgãos vitais, seja coração, fígado, pâncreas, intestinos, rins, pulmões, Senhor, garganta, as vias aéreas superiores, todas elas, Jesus, as vistas, os músculos, tudo, Senhor, que faz parte do nosso corpo. O teu Espírito conhece tudo porque é Ele quem nos criou. E pedimos que Ele haja sobre nós agora, fazendo, Senhor, uma obra de cura, de libertação, a vesícula, Senhor. Age sobre todos os órgãos reprodutores, masculino, feminino. Toda a ação do teu poder vem agir agora. Nós clamamos, Senhor, com teu Espírito, as nossas células, Senhor, o sangue, Jesus. Tudo, Senhor, que faz parte de nós, clamamos a libertação e a cura em nome de Jesus. Agora eu peço para você colocar a mão na cabeça, todas as doenças que atingem o nosso psique, sejam elas doenças que se instalaram por crises, por dificuldades, depressão, pânico, ansiedade e outras doenças que exigem medicação psiquiátrica, em nome de Jesus agora. Clamamos, Senhor, age em nossa mente, Senhor. Age, Senhor, com teu poder para nos trazer libertação. Traz, Senhor, agora, cuida da memória, Senhor. Cuida, Senhor, da nossa mente, esse mistério que é o nosso cérebro, vai agindo e curando, agora nós clamamos, Senhor, reaviva, Senhor, agora o nosso entendimento, cura, Senhor, agora a nossa mente com toda a sua complexidade, dores de cabeça, Senhor, pedimos a cura agora, Senhor, vai agindo com teu poder, que hoje seja um dia de libertação e de cura para todo o nosso ser, Senhor. Clamamos, Jesus, clamamos, Senhor. Põe a mão no teu coração. Senhor, eu quero pedir a cura do coração. Senhor, as curas emocionais, Senhor.
aquele sobe e desce das coisas que acontecem na nossa vida e geram, Senhor, tantos distúrbios no coração. Não no coração, o órgão físico, Senhor, mas esse órgão espiritual, Senhor, que mexe com a nossa vida, que mexe com o nosso dia a dia. Realiza agora com teu poder, Senhor, a cura. Tu és um Deus poderoso que vai além do nosso imaginário, que és capaz de entrar, Senhor, na profundidade da nossa história, que é capaz de restaurar, Senhor, aonde nós não podemos ser tocados. Espírito de Deus, nós clamamos, age em nós. Te pedimos, Senhor, libertação também. Tudo aquilo que tem causado dependência na nossa vida, liberta agora, Senhor. Seja do cigarro, do álcool, de qualquer substância, Senhor, que tem nos escravizado. Em nome de Jesus nós pedimos a cura e a libertação, Senhor. Vem com teu poder agora sobre nós, Senhor. Amém. Amém. Levanta os seus braços, fala, eu te louvo, Senhor, por toda a graça recebida. O Senhor diz que quando pedimos, nós temos que acreditar que o Senhor nos ouviu. Portanto, nós já queremos agradecer toda a graça, toda a bênção, tudo aquilo que nós pedimos, seja das enfermidades físicas, mentais ou do coração. Nós, Senhor, neste momento te louvamos e te bendizemos, Senhor. Clamamos, Senhor, agora a tua vitória sobre toda a nossa vida. Glórias sejam dadas ao teu nome, glórias sejam dadas, Senhor, ao teu poder, glórias sejam dadas, Senhor, à sua misericórdia. Há graças que são derramadas, Senhor, em todo momento sobre as nossas vidas. E muitas delas nós não nos damos conta para te louvar e te bendizer, mas elas estão sendo derramadas. Eu proclamo sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão, as graças que Deus planejou. E não são poucas. Deus não economiza nas suas graças. Deus não é pão duro na sua misericórdia. Deus não retém, nem mesmo por causa de nossas fraquezas e pecado, a quantidade de bênçãos que Ele planejou sobre nós. Diga aí no teu coração, diga com teus lábios, Senhor, eu quero tomar posse, não sou digno, e eu sei que existem muitas graças para a minha vida, das quais eu não mereço, mas tu, Senhor, não troca graça por favor humano. Tu, Senhor, derrama graça independente da questão humana. É bondade sem fim, Senhor. E é por isso que eu clamo, Senhor. Vem derramando graça sobre cada um agora, Jesus. Te louvamos e te bendizemos, Senhor. Te glorificamos, Senhor, porque teu louvor, Senhor, nos garante que as graças estão vindo. Fala para o Senhor, Senhor, minha casa precisa de graça. A graça precisa, Senhor, estar saltando, Senhor, pelo chão, pelas paredes, de tal maneira que as pessoas na minha casa sejam abençoadas, Senhor. Senhor, neste momento eu corto e quebro, Senhor, todo espírito de julgamento e de troca que muitas casas passam, aonde as pessoas pensam que precisam fazer algo para serem abençoadas. Não, meu irmão, você vem aqui porque você é convidado a provar do amor de Deus, mas se você não vier, Deus não muda o olhar para que Ele tem com você e o amor dEle continua vivo e intenso por tua vida. Senhor, eu quero tomar posse dessa graça, eu quero que essa graça atinja a minha vida, atinja as pessoas que eu amo, Senhor, e atinja, Senhor, meus inimigos, derrubando, Senhor, tudo aquilo que os impede de experimentarem teu grande amor. Derrama tua graça, Senhor. Derrama essa graça, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Eu, Senhor, honro agora, Senhor, a tua presença no meio de nós, porque sabemos que tu não paras de agir. E eu preciso que hajas cada vez mais, Senhor. Vai, Senhor, fazendo com que todo desamor seja retirado da nossa vida e do nosso entorno. Fala, eu digo não ao desamor. E peço ao Espírito Santo que me encha de amor. Eu sei que muitas coisas nos deixam com raiva. Olha e diga, pergunta para o seu irmão, não tem coisa que te deixa com raiva? Você já teve vontade, talvez nem todos, de dar o troco com tanto ódio que você ficou? Ódio é uma palavra forte, já teve, não?
Pois é. E quantas vezes você teve raiva de você mesmo? Fala para a pessoa do lado, eu já tive raiva de mim mesmo. Se você já teve, não precisa mentir, né? Não é? Ai, que raiva que eu fiz assim. Ai, que raiva que eu falei assado. Ai, que raiva que eu não falei. Ai, que raiva que eu não agi. Já aconteceu com você? Fala para a pessoa, eu já tive raiva. Eu já tive raiva. E diga a verdade, você já ficou com raiva a ponto de ficar magoado de pessoas que já te fizeram muita coisa boa, mas acabaram não fazendo uma, ou fazendo uma que machucou muito, e aí você ficou com tudo que era bom, foi pro lixo, tanta raiva. Já aconteceu com você? Fale para o seu irmão se já aconteceu com você. Isso já aconteceu? Que bom. Espero e que alguns não precisarem ter passado por isso. Nesse momento, nós vamos pedir ao Senhor que cure o desamor. Veja, isso não significa que a gente não vai sentir, porque o que você sentiu e passou, você vai sentir. Isso não significa que você vai aceitar as coisas ruins na sua vida. Não, Deus não quer que você passe por nada, nem vive suportando a maldade dos outros, nem as feridas que os outros possam te trazer. Essa não é a vontade de Deus. Mas Deus não quer que você viva com esse sofrimento, esse sentimento que vai transformando a sua vida em enfermidade, em doença. Não é? Às vezes é lá no serviço, no teu trabalho, né? De repente alguém te deu uma rasteira lá, você fala, ai meu Deus do céu, não é assim? Às vezes até é o governo, sei lá qual pode ser, sei que as raivas surgem. E nesse momento, nós não estamos dizendo que as pessoas que causaram o mal não fizeram por querer. Algumas fizeram por querer sim, a verdade é essa. Só que nós não queremos viver marcados por esta ferida. Queremos que o Senhor tire esse desamor e nos encha de amor, por nós mesmos em primeiro lugar, por Deus, e para podermos ir adiante, seja qual for a vontade de Deus. Amém? Então fala com Jesus, Jesus só que pode fazer isso. Fala, Jesus, eu quero essa cura profunda, esse olhar profundo, Senhor, que Tu tens para comigo, para agir, Senhor, poderosamente, curando, Senhor, esta dor, seja com quem for, seja inclusive com alguém que não parou de me fazer o mal. Eu não quero aceitar este mal, eu não quero ficar debaixo desta maldade, mas eu não quero carregar, Senhor, toda esta raiva e desamor. Me liberta agora em nome de Jesus. Me liberta agora, Pai amado, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito, Senhor, faça essa libertação em mim, em todos nós, e em todos que nos acompanham, com o poder dEle. Seja ousada e corajosa, ousado e corajoso, para dizer que você não quer viver debaixo dessa maldição que é o desamor. E aquilo que você tiver que resolver, Deus lhe dá forças, mas neste momento você não quer carregar isso. Às vezes a gente gasta um esforço imenso para dar o troco em quem nos fez o mal, porque às vezes o mal foi pesado mesmo. Às vezes a ferida é grande mesmo, viu? Mas este sentimento não trará vitória para a nossa saúde, para o nosso futuro. Então nós renunciamos a ele em nome de Jesus. E pedimos que o amor de Deus nos envolva, inclusive com sabedoria. E fala, Senhor, eu preciso de sabedoria, eu não posso ficar nessa situação, não preciso de sabedoria. Gente, eu estou incentivando, mas a oração é sua, porque só você sabe aquilo pelo qual você tem que orar. Eu não sei, eu só estou motivando. Eu estou dizendo aquilo que o Espírito toca no meu coração, mas é você quem tem que falar com Deus daquilo que é seu. Essa libertação, Senhor, é sua para a minha vida, é sua para a vida de cada um. Cura também esses traumas, Senhor, de infância, de outros momentos. Tu és um Deus que pode trazer as lembranças para serem curadas, as perdas profundas que precisam ser restauradas. Clamamos, Senhor, esta cura, Senhor, para teu poder, Jesus. Com tua misericórdia, Senhor, vai fazendo todo esse tipo de cura, Senhor, que vem do teu coração. Oria alabaricanta, oria alabaricanta, xanda alabaralash.
Vamos nos sentar. Quem trouxe a Bíblia ou a tem aí meio eletrônico, abra no livro do profeta Isaías. Isaías. Profeta Isaías, capítulo 41. Versículo 8 e seguintes. Isaías 41. Versículo 8 e seguintes. Pega lá a Bíblia, Isaías 41. Já achou? Aleluia. Não achou? Deus me acuda para ajudar a achar. Não é? Vamos lá. Diz assim: aqueles que não trouxem a Bíblia, nem tem para acompanhar no celular, nem em lugar nenhum, prestem atenção dobrada, hein? Não deixe o diabo roubar a palavra de Deus dos seus ouvidos. Versículo 8. Isaías 41, versículo 8. 41. Isaías 41, versículo 8. Diz assim: mas tu, Israel, meu servo, Jacó que escolhi, raça de Abraão, meu amigo, tu que eu trouxe dos confins da terra e que fiz vir do fim do mundo, a quem eu disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Nada temas, pois estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus, eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Palavra do Senhor. Bonito, né? Quero agora, assim, ó, faz o exercício, fecha os teus olhos, eu vou ler de novo. Eu quero que você lembre assim: Deus está dizendo isso para mim. Para mim. E aí, antes disso, só uma explicaçãozinha fácil, não é? Quem é Israel? Israel não existe, não nasceu. Jacó é que, no momento em que Deus o escolhe, Deus diz que, a partir daquele momento, Jacó seria o seu Israel. Então não teve nenhum pai que batizou o filho de Israel. É Jacó que vira Israel, porque em Jacó se cumpre a promessa de Abraão. Jacó é gêmeo de Esaú e é nele que a graça fica. Ele que era o mais atrapalhado e o mais complicado, e Deus escolheu ele. E aí, no meio daquela conversão de Jacó, porque depois das burradas que ele fez, Deus fala com ele e diz que ele vai ser o Israel. Então, o nome Israel, ele significa uma escolha de Deus. Não é? A igreja é o novo Israel. Jesus inaugura uma nova igreja. Nós não nascemos lá naquela nação de Judá, nem de nenhum daqueles países. De nenhuma daquelas tribos de Israel, nem de Benjamim, nem de nenhum deles. Quer dizer, alguém aqui pode ter nascido, ser descendente, sei lá, mas a maioria de nós não. Mas nós somos Israel, assim como Jacó. Então eu quero que você escute, porque essa palavra é para aqueles que Deus escolheu. E você foi escolhida, escolhido. Então fecha os teus olhos e escuta. Mas tu, Israel, meu servo, Jacó que eu escolhi, raça de Abraão, meu amigo, tu que eu trouxe dos confins da terra e que fiz vir do fim do mundo, a quem eu disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus, eu te fortaleço e venho em teu socorro, eu te amparo com a minha direita vitoriosa. Amém. Eu queria não tanto ficar no primeiro texto, que é
eu te escolhi, eu te trouxe do fim do mundo, eu te chamei lá de todos os lugares, porque é assim que Deus te chamou. Deus às vezes te chamou na hora que você estava perdido, na hora que você estava aflito ou aflita, na hora que você estava desesperado. Deus te chamou às vezes, mesmo estando dentro da igreja e nunca percebendo que Ele estava te chamando. Pois bem, mas a palavra que eu quero que você escute mais forte é essa. Não temas. Não tenha medo. E por que é para você não ter medo? Porque eu estou dando uma palavra de otimismo, dizendo que tudo vai dar certo, dizendo que todas as coisas estão resolvidas, que vocês sabem que o medo ele tem um valor. O medo nos impede, por exemplo, da gente ficar no risco. Esses dias atrás o cara foi fazer uma selfie lá na montanha, caiu, morreu, né? Não sei se vocês viram, né? Quer dizer, o medo não o conteve. Se ele tivesse medo, ele ia dar um passo para trás. Você já teve medo? Eu já tive medo. Eu fui fazer uma selfie lá em Foz do Iguaçu, na catarata. Eu falei, opa, peraí, deixa eu ir um pouquinho mais para trás aqui, não é? Não é verdade? Apesar de que tinha o parapeito ali. O medo nos protege, é verdade. Então, o que Deus está dizendo não é que não vai mais ter medo ou então que você vai enfrentar tudo. Ele está dizendo, não tenha medo porque eu estou contigo. Quer dizer, você está passando esse momento, mas você não está sozinha. Você não está sozinho. Eu estou contigo. E mais, ele vai dizendo, não fica com o olhar desesperado. Quer dizer, você pode ter medo, eu estou dizendo não temas porque eu estou contigo, eu estou te dando segurança, mas não fica com o olhar desesperado. Você já viu o olhar desesperado? Pois é, eu já vi. Não é? Fala para o teu irmão, não fica desesperado. Ah, mas você não sabe o tamanho da minha dívida. Você não sabe o que eu passei com essa perda terrível. Você não sabe que eu não sei o que eu vou fazer. A palavra de Deus diz, não fica com o olhar desesperado, pois eu sou teu Deus, eu não sou um qualquer. Desculpa dizer. A mãe diz para o filhinho, para a filhinha, não tenha medo, filhinha, né? Num terror noturno, não está conseguindo dormir. Mamãe está aqui. Tá certo. Aí a criança cresce e descobre que a mãe não tem poder de livrar ela desse problema. Não é? E se a mãe tentou proteger demais, até piorou, que daí nem conseguiu se defender sozinho, não é assim? Mas a mãe faz tudo que for possível, não tem nada de errado nisso, é da natureza. O pai também, não é? Mas a mãe, infelizmente, os pais não estão sendo tão fiéis na sua função protetora. No entanto, ele está dizendo, porque eu não sou um homem, eu não sou uma mulher, eu não sou a tua mãe, eu não sou o teu pai, eu sou Deus. Portanto, ninguém pode comigo. Eu não sou o teu pai, eu não sou o teu padre, eu não sou o teu presidente, eu não sou o juiz, eu sou Deus. Então eu tenho poder para te proteger. E isso é muito forte. E diz mais, diz assim, eu te fortaleço e venho em teu socorro. Quer dizer, não fica desesperado. Eu vou fortalecer você para conseguir passar por isso. E eu vou vir em teu socorro. Mas eu vou te fortalecer, porque senão você não dá conta. E é verdade. Diante de determinadas coisas, nós não damos conta. E aí ele fala, e eu te amparo com a minha direita vitoriosa. Quer dizer, eu te amparo com o meu abraço, para que você não perca o chão. Muitas vezes, diante de um sofrimento, de uma notícia terrível, de algo horroroso, as pessoas perdem o chão e pluf, desfalecem, é ou não é? Uma notícia que você não esperava chegou, pavorosa, um acidente ou o que quer que seja, a gente fica sem chão, não fica? Já ouviu esse termo, fiquei sem chão? Pois o Senhor está dizendo, eu te abraço para que você não caia, o chão pode cair fora, mas eu estou te segurando.
a gente tem muitos medos. E apesar do medo nos servir para nos proteger de algumas coisas, uma grande parte deles não nos protegem, mas nos ferem e nos prejudicam. Então, tem gente que tem medo de solidão. E pelo medo da solidão, acabam aceitando qualquer coisa para não ficar só. Não é verdade? O que acontece com isso? Sofrem ou não? Na maioria das vezes. Se o que te leva a ficar com um amigo, com uma amiga, com alguém, é o medo de ficar só, isso não vai ser tão bom para a tua vida, concorda comigo? Tem gente que tem medo da enfermidade, mas não porque a enfermidade leva para a morte, mas porque tem medo de dar trabalho, de que os outros tenham que te cuidar, de você ter que ficar dependendo dos outros. Você já teve esse medo? Não sei. Algumas pessoas têm medo disso. Ficam com raiva até. Ficam com raiva porque falam, meu Deus, eu não quero que ninguém fique com pena de mim. Já ouviu isso? A pessoa às vezes não fala, mas pensa. Tem medo da morte. E o medo da morte é paralisante. Eu tenho tanto medo da morte que qualquer coisa eu acho que aquilo pode me levar à morte. Então se eu vou viajar, ai meu Deus do céu, eu vou viajar. Ai, eu vou pegar um avião, ai meu Deus, ai que o avião cai. Ai, eu vou pegar o ônibus, ai meu Deus, eu não sei se esse cara vai dirigir direito. Ai, eu estou sentindo uma dor, meu Deus, vai que é uma doença que vai me matar. O medo da morte é algo paralisante. Então, quando o Senhor está dizendo que Ele é o meu amparo, que Ele veio para me proteger do medo, Ele está dizendo, eu não quero que você viva debaixo desse medo. Medo de passar necessidade. Tem gente que não consegue viver com o que tem, porque tem tanto medo de um dia passar necessidade que fica guardando o tempo todo, não gasta com ele, acaba morrendo, está lá o dinheiro, não gastou nem com ele nem com ninguém. Tem isso ou não tem? Fica assim, não consegue. E não é uma coisa que a pessoa faz por querer, por maldade, por egoísmo, porque quer ficar mais rico. Às vezes tem também, mas a maioria por medo. É um medo irracional. É um medo que a pessoa não tem controle sobre ele. Tem aqueles que têm medo de não ter amigo. Então fica sempre querendo agradar. Não gosta de fazer uma coisa, mas faz, né? Porque vai que daí ninguém fica meu amigo. E aí sofre, porque faz um monte de coisa que não queria fazer, porque tem medo. Fala para o teu irmão, você tem algum desses medos aí na sua vida? Hã? Tem gente que tem medo do inferno. E a igreja reforçou muito esse medo do inferno. E ele não é de todo ruim. Porque se o medo do inferno me levou a aceitar Jesus como meu Salvador, ele me fez bem. Mas se o medo do inferno me faz eu ficar o tempo todo preocupado com tudo que eu faço para saber se eu errei, se eu não errei, se eu pequei, se eu não pequei, ai meu Deus do céu, eu vou para o inferno. Então Jesus não me salvou porcaria nenhuma, né? Sou eu que tenho que dar um jeito de não errar nunca. Algumas pessoas têm medo disso. Tem também medo de que as pessoas te invadam. Então você tem medo das pessoas, tem medo da pergunta que as pessoas façam. Meu Deus, o que está me perguntando? O que quer saber de mim? O que está me vigiando? São medos. Medos, porque a gente só responde o que quer, não tem problema. Não é mesmo? Há medos de ser roubado, de perder o que tem. Há medo de encontrar um bandido. Todo mundo pode, infelizmente. A gente tem que ser inteligente. Tentar evitar andar em lugares perigosos, escuros, etc. Mas você não vai evitar a vida inteira. Medo de que conheçam a tua fraqueza.
Ninguém pode descobrir que eu sou fraco. Gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu tenho fraquezas. São mesmo. Algumas pessoas não vão gostar daqui. E aí? Eu posso fingir, né? Pô, eu sou pregador aqui. O cara é perfeito. Que isso? Não tenho fraqueza nenhuma. Pois vocês estão enganados. Mas o medo pode me levar a viver uma falsidade. Eu tenho que parecer aquilo que eu não sou, porque eu tenho que parecer que eu não tenho fraqueza. Tem gente que dá até raiva de ficar junto, porque a pessoa quer ficar tão perfeita que você fala, ah, meu Deus do céu, nem vou conversar, essa pessoa é perfeita demais para mim, é melhor andar sozinho, não é? Eu sempre digo assim, é síndrome de Enoque, você é tão bom que Deus vai te arrebatar. E aí já torço para arrebatar logo. Não é? A palavra de Deus é: não precisa se desesperar, porque eu é que estou contigo. Então, você pode sentir medo, mas você não pode sucumbir ao medo. Porque você tem que saber que você está com medo, mas Deus, e Ele é Deus, está com você. Ele está com você. E aí eu quero ler um outro texto, queria que vocês pegassem. Primeira carta de São João, no capítulo 4. Para que a gente possa rezar por esse medo, para que Deus nos liberte deste medo. Que fique o medo que nos protege, mas não o medo que nos aprisiona. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 18. Quatro, 18. Primeira carta, não é o Evangelho. Primeira carta de São João. É um dos livros lá no finalzinho. 4, capítulo 4, versículo 18. 18, capítulo 4, versículo 18. E diz assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Palavra do Senhor. Então, a presença de Deus, ela nos diz uma verdade. Eu que te amei primeiro. Eu que estou te amando desde o dia que você foi concebido no seio da sua mãe. Eu já estava te amando. Ali eu já garanti que você chegasse a esse mundo, com todos os trancos e barrancos que talvez tenha sido o teu nascimento e os primeiros momentos da sua vida. Eu estava ali. Não foi sua mãe, foi eu. Porque ela nem sabia quem era você até você vir ao mundo. E este meu amor lança fora o medo. Tem gente que acha que consegue fazer as crianças ficarem mais confiantes se você der muita bronca nelas. Ou então se você botar elas bastante em fria. Não é? Porque aí ela vai dar um jeito. Não se iludam. Elas ficarão confiantes quanto mais elas sentirem que são amadas. Quanto mais elas sentirem que são amadas por você, mas que são amadas por Deus. Porque quando você não estiver aí, elas saberão que Deus não as deixa. E aí se sentirão seguras. Porque o amor lança fora o temor. E quando eu falo desse amor, gente, não é um amor só humano. É um amor divino, porque só o amor dele é perfeito. O amor humano é egoísta. Raramente, e aí na família a gente encontra muito amor que não é egoísta, mas na maioria das vezes, nos relacionamentos, as pessoas são egoístas. Elas amam e querem ser amadas. Elas querem receber de volta. Quem é que ama sem se importar em ser amado? Só Deus.
Ele ama e é ignorado por milhares de pessoas pelo mundo e é distorcido e muitas vezes é abandonado e outras vezes inventam para ele coisas que ele não é, transformando-o num Deus falso. Mas ele não deixa de amar. E é este amor que nos fortalece. Por isso que ele fala, eu te sustento com o meu braço direito. Então é o quê? É um abraço. Um abraço de amor. Vamos ficar de pé e pedir para o Senhor curar os nossos medos. Que o Senhor venha libertar-nos e só deixar os medos que nos são úteis para a gente se proteger. Mas que o restante morra no grande abraço de Deus. Então, se você puder, se abrace agora. Eu quero pedir, Jesus, que este seja um abraço seu, um abraço de proteção, um abraço com seu olhar amoroso, que tire o medo da doença, o medo da morte, o medo da insegurança, o medo, Senhor, seja de qual raiz for. Que teu abraço agora me garanta, Deus me sustenta, Deus me segura, Deus está comigo e me cura. Amém.